Se você está usando o Monjaro ou o Ozempic e medicamentos da mesma classe e quer multiplicar o resultado deles no emagrecimento, eu vou começar pelo acerto mais importante de todos, que é aquele que separa quem tem resultado bonito de quem fica só no quase, que é não colocar todo o mérito do resultado no medicamento. A tirzepatida e semaglutida são ferramentas biológicas, farmacológicas poderosas. Elas reduzem o apetite, aumentam a saciedade, melhoram o controle glicêmico e também o controle alimentar. Mas quem acha que o remédio vai fazer o trabalho sozinho, vai emagrecer com pior qualidade, vai perder massa magra, vai ter um platô mais cedo no emagrecimento e um rebote posterior. Então hoje eu vou mostrar os acertos que fazem o Monjaro e medicamentos da mesma classe trabalharem no máximo. Simples na prática, mas totalmente fisiológicos. Eu sou o Dr. Gustavo Stocker, médico, mentor de médicos e escritor. E rapidamente aqui, para dar um contexto para vocês, esses medicamentos que eu falo aqui no vídeo, como Monjaro, como Ozempic, atuam no eixo intestino-cérebro. Eles reduzem a fome hedônica, aquele desejo por doce, por alimentos palatáveis, e aumentam a saciedade, retardam o esvaziamento gástrico, e isso promove uma maior facilidade na perda de peso. As sociedades científicas de obesidade e nutrição são claras. O melhor resultado com esses medicamentos vem da combinação com um estilo de vida e com um acompanhamento médico e nutricional contínuo. Então, se você quer resultado acima da média, bora para o que realmente muda o jogo nos teus resultados a longo prazo. O primeiro acerto é entender que não existe um tratamento padrão de internet e nem um remédio mágico universal. A avaliação inicial tem que ser completa, então a gente tem que ver a história clínica do paciente, o padrão alimentar, o comportamento, exames laboratoriais, a composição corporal, a força muscular, o risco de sarcopenia, outras doenças que podem estar associadas. E vai muito além disso, né? Tem que mapear o fenótipo do ganho de peso, porque nem sempre o Monjaro é a melhor opção isolada. Tem paciente que tem transtorno de compulsão alimentar, tem ansiedade importante, tem uma depressão mal controlada ou usa medicações psiquiátricas que bagunçam o apetite e a parte metabólica. Às vezes, ela vai se beneficiar de outra estratégia, por outra via farmacológica ou de combinações que atuam em recompensa, em controle de impulso, em saciedade ou simplesmente ajustando outros medicamentos que essa pessoa já está fazendo a utilização. Às vezes um ajuste hormonal necessário também pode promover esse efeito. Então, as diretrizes atuais deixam claro que a farmacoterapia da obesidade deve ser escolhida com base nas comorbidades, no perfil clínico e no risco-benefício individual. E tem outro grupo, como eu mencionei, gente com deficiências hormonais ou disfunções endócrinas variadas que atrapalham o emagrecimento se não forem tratadas em conjunto. Nesses casos, você pode usar um análogo do GLP-1, mas precisa corrigir o eixo em paralelo, senão o corpo continua jogando contra o processo de emagrecimento. A pessoa acaba perdendo mais massa magra, não tem um resultado tão satisfatório. Por isso eu bato nessa tecla. O remédio certo não é o mais forte da moda, é o mais adequado para aquele paciente, com metas realistas, com plano de longo prazo e acompanhamento com ajustes finos. Como as próprias recomendações internacionais sempre reforçam, mas os brasileiros aqui, e no geral a população, não cansa de esquecer. O segundo acerto é comer menos, sim, mas comer melhor. Com o medicamento você come menos. Isso é ótimo porque vai promover o emagrecimento. Só que a tua necessidade de micronutrientes não vai cair junto com o teu apetite. E é aqui que muita gente erra, muita gente se empolga com essa redução da fome rápida e a rápida perda de peso no começo do tratamento e entra num déficit agressivo demais, tipo uma dieta de 800 calorias, 900 calorias. E a gente sabe que, em geral, dietas muito baixas em calorias, menos que 1.200 calorias por dia em mulheres e geralmente entre 1.500 a 1.800 calorias por dia em homens, dependendo do contexto, aumentam o risco de deficiências de vitaminas e minerais, tipo ferro, cálcio, magnésio, zinco, vitaminas do complexo B, vitaminas lipossolúveis, vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K. Então o acerto real aqui é que, apesar de comer menos calorias, a gente precisa ter mais densidade nutricional, proteína bem escolhida, vegetais, frutas, fibras, comida de verdade. E isso dá uma estabilizada na saciedade adicional, sustenta aí a microbiota mais saudável, protege a tua flora intestinal, traz mais controle glicêmico
e ainda reduz colaterais como constipação e náusea, que são bem comuns no início do tratamento. Quando a pessoa não consegue bater a meta só com comida, porque o apetite despencou muito, ou porque a rotina não ajuda, ou então os exames mostram uma carência importante, a gente entra com uma suplementação direcionada. Não é uma vitamina aleatória que a pessoa vai na farmácia e compra ali um multivitamínico. É uma correção estratégica do que realmente falta para evitar que o emagrecimento vire perda de saúde a longo prazo. E o segundo acerto que potencializa o efeito do Monjaro é comer bem e bater a meta proteica. O remédio ele corta o apetite de certa forma, beleza? Só que se você não bate a quantidade necessária de proteína, teu corpo vai perder. E ele não vai perder só gordura, ele vai perder massa magra, musculatura. E isso é um problema real com agonistas e multiagonistas do receptor do GLP-1, como a semaglutida, o Wegovy, na dose aí de 2,4 mg por semana, e a tirzepatida, que é o Monjaro, na dose de 10 a 15 mg, os estudos sugerem que há uma perda de massa magra importante. Cerca de 25 a 40% do peso perdido pode ser de músculo se não houver uma estratégia por trás desse tratamento. Mas isso não é um destino inevitável, longe de ser, na verdade, é um aviso. E uma das formas de mitigar isso é seguir o que a literatura recomenda em relação à parte proteica, em torno de 1,2 a 1,6 grama por quilo por dia durante a perda de peso, justamente para tentar preservar mais a massa magra. Então, o que eu oriento na prática é ter uma comida minimamente processada no dia a dia, proteína em toda a refeição, fibra para controlar a fome e também atuar na saúde intestinal, e se o apetite cair demais, estratégia proteica prática ali, como um whey, iogurte proteico, refeições menores e mais densas. Esse é um dos pilares que a gente não pode negligenciar. E agora, para complementar a questão da dieta, tem o terceiro acerto, que é a musculação, o treino de força. E eu sei que todo mundo quer um remédio que substitua o esforço, mas a realidade é bem simples. Monjaro sem treino é igual a maior risco de sarcopenia e flacidez funcional. Vários estudos trazem a recomendação de treinos resistidos como um adjunto obrigatório às terapias incretínicas aí do tipo Monjaro, Ozempic, etc., para preservar a tua massa magra. Inclusive, em breve, eu mesmo vou publicar uma baita revisão sistemática com meta-análise que vai abordar em detalhes tudo isso que eu tenho falado aqui para vocês e trazer novos achados bem interessantes. Mas partindo para a prática, um treino de musculação bem feito, no mínimo de 2 a 3 vezes por semana, já vai te dar uma proteção enorme. E aqui eu não estou falando de estética, estou falando de metabolismo, de longevidade, de autonomia. Se você quiser estética, muito provavelmente você vai ter que treinar mais, com mais intensidade e maior volume. Mas 2 a 3 vezes um treino bem feito já vai te dar todos esses benefícios que eu mencionei. Perder peso mantendo músculo é o que sustenta o resultado depois. Lembre-se sempre disso. E o quinto acerto, hidratação consistente. Sim, água aqui de novo. O Monjaro, o Ozempic e outros medicamentos que atuam no apetite, eles não reduzem só a fome, mas a pessoa também esquece de tomar água. O resultado disso é mais constipação, mais fadiga, queda de performance, retenção hídrica, e a pessoa acha que teve um platô no emagrecimento por outro motivo, porque o medicamento deixou de funcionar, mas na realidade ela nem água está tomando direito. Então uma meta prática que eu recomendo para os meus pacientes é consumir pelo menos 35 ml de água por quilo no dia. Isso é o básico, gente. O nosso corpo basicamente precisa de água para tudo. Sexto acerto, automonitoramento. A pessoa que acompanha o peso, os sintomas, outras medidas antropométricas, a alimentação, o treino, padrões de fome, ela emagrece mais e mantém mais. E tem revisão sistemática recente mostrando uma correlação direta entre frequência de autopesagem e maior perda de peso, inclusive na fase de manutenção. Outra revisão reforça que o registro alimentar é pilar central de intervenções comportamentais eficazes na perda e na manutenção do emagrecimento a longo prazo. E aqui não é para virar o fiscal da própria vida, é para parar de se enganar. Sem dado, você vive de narrativa e o corpo nosso não liga para a narrativa. E agora o sétimo acerto, que é o meu diferencial, o meu acompanhamento semanal guiado da Stalker Health, e o que eu vejo na prática realmente multiplicar o resultado, que é ter esse acompanhamento semanal estruturado, onde toda semana eu mando para o paciente um roteiro rápido de evolução guiada, para ele me passar, caso ele queira,
peso e medidas, sintomas no geral, adesão à dieta, treino feito ou não, sintomas e dúvidas específicas e também ajustes objetivos. Isso obriga o paciente, primeiro, a perceber o que está acontecendo com o corpo dele, com a vida dele, a agir cedo e a não sumir do tratamento. Isso não traz ganho só para o médico que faz isso, traz ganho real para o paciente. Isso melhora a adesão. Intervenções com monitoramento digital frequente, mais feedback, aumentam o engajamento e a eficácia de programas de perda de peso. E é por isso que não basta só prescrever e dar tchau para o paciente. É sim ter uma estratégia, mas também um plano de acompanhamento a longo prazo. E isso eu também sistematizo e entrego pronto para os médicos da minha mentoria. Então guarda isso. Monjaro, Ozempic, Retatrutida ou qualquer medicamento que você possa vir usar no futuro não é protagonista, é um amplificador. Se você acerta a estratégia individualizada, com comida de verdade, com proteína suficiente, com treino de força, água, avaliação correta e automonitoramento com acompanhamento, o resultado vai muito além daquele que você poderia obter, com preservação de massa magra e menos risco de reganho depois da interrupção do medicamento. E se você quer fazer isso do jeito certo, com acompanhamento semanal e com uma estratégia completa, os links estão na descrição. E manda esse vídeo para quem ainda acha que emagrecer é só aplicar o Monjaro e esperar.